Oi gente, eu sou a Duda e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Recentemente eu fiz 18 anos e eu parei pra pensar que eu não sou mais adolescente. E eu tava me lembrando de cada estilo, de cada fase que eu tive na minha adolescência. E foram tantas fases diferentes pra que hoje eu me tornasse a Duda que eu sou. Como a emo de cabelo cacheado, emo com franja, padrão. Muitas vezes eu fui padrão. E muitos padrões diferentes. Eu já tive uma fase meio estranha, que eu queria ser uma Planet Girl, Mandrake, sabe Deus o quê. Enfim, foram tantas Dudas diferentes que hoje em dia eu me vejo em todas elas e vejo... Cada fase foi importante para que hoje eu tivesse discernimento de quem eu sou. Eu me arrependo de algumas coisas, mas eu sei que isso foi importante para que hoje eu tivesse convicções. E é isso que eu quero falar hoje. Hoje em dia, eu vejo muita falta de identidade nos jovens, o que é normal, porque quando você é adolescente, você não sabe quem você realmente é. E no mundo globalizado, as possibilidades são quase infinitas. Então você sempre vai querer ser igual a alguém, uma referência. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser a Cleo, de Monster High. E você provavelmente já quis ser algum personagem de desenho, o que era comum e normal. E esse que é o problema de hoje em dia. Não desenvolvem essa personalidade na adolescência e acabam tendo consequências futuras. O que parece até piada, mas pessoas realmente levam isso a sério. Quando vejo uma garota bonita na rua, eu penso duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela, conversar, ser muito gentil e tratá-la com carinho. E a outra parte dele pensa que como ficaria a cabeça dela decepado. Só que isso é tão superficial que a pessoa ao menos se identifica com o personagem. Ela apenas vê ele como algo legal, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa que ela considera foda, digamos assim, e copia a personalidade dela, começa a agir como tal, começa a falar e a interpretar esse personagem 24 horas por dia. Como uma pessoa que não tem experiência, ela precisa amadurecer, precisa errar e precisa aprender com os erros. Mas vamos pensar, se você tá interpretando um personagem que não existe, e esse personagem não admite que peçam desculpas, por exemplo, você não vai pedir desculpa e não vai resolver o problema. E daí quando você mudar de personalidade ou ter uma personalidade nova, você vai repetir o mesmo erro, porque você não aprendeu com o anterior. Aquele erro só aconteceu porque tinha nada a ver. Aquilo só aconteceu porque você estava com outra personalidade. Agora na nova, você não vai passar por isso. E a pessoa começa a interpretar esse papel como se ela realmente estivesse no personagem. E eu acho que a gente pode chamar isso de ciclo fast food. Porque assim como o fast food não vai nutrir a pessoa, não vai fazer com que ela crie novas ideologias, vai só com que ela busque personagens diferentes quando um sair da trend. Porque no fim, o adolescente ele só quer ser entendido por alguém, ele só quer que alguém realmente goste dele, que alguém se interesse por ele genuinamente pelo que ele é. Só que ele não sabe quem ele é. Porque no fundo, nenhum adolescente quer se sentir sozinho. Então ele interpreta esse personagem porque ele vê esse jeito mais fácil de chegar no objetivo dele, só que não é assim que funciona. E eu não sei se é por conta da educação, da criação, ou por conta da globalização mesmo, que isso acontece com tanta frequência e isso é tão triste. Porque os adolescentes não têm noção de que eles precisam criar uma identidade com experiências e tentativas e falhas, acertos e tentar de volta. Então eles só pegam essa personalidade pronta, como um fast food, e interpretam isso e levam pra vida deles. E eu sinto que essa necessidade de ser sempre uma pessoa que você não é, tá pagando uma geração de pessoas que poderiam ser muito fodas, tá? Porque, pensa comigo, quantas pessoas em 2017 não criaram um canal no YouTube? Quantas crianças, quantos adolescentes não tiveram essa fase de querer mostrar pro mundo quem elas eram e como elas eram felizes? E cadê essas pessoas hoje em dia? Hoje em dia a gente só vê as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, usando os mesmos produtos, falando sobre os mesmos assuntos. É como se todo mundo tivesse que seguir essa trend de ser a mesma pessoa pra quem é mais bonita, quem é mais arrogante, quem é mais metida, quem é mais malvada.
Quem é essa pessoa? Entre todas serem iguais, uma tem que ser a mais foda das iguais. Não faz sentido. Só que se você pega esse momento que é de autodescoberta, que é a adolescência, puro descobrimento próprio de quem você realmente é e desenvolvimento de caráter pra ser igual a outras pessoas, não desenvolvam um senso crítico, não pensem por si próprios. Pensem sempre no que tá hypando, no que tá legal, o que todo mundo acha legal. Porque eles acreditam que esse seja o jeito mais fácil de não ficar sozinho, ou de ser a pessoa mais cobiçada, ou seja lá qual for o objetivo. Só que se você usar esses teus 8 anos de autodescoberta pra ver quem é você, quais são sua moral, sua ética, e copiar outras pessoas por 8 anos, que é a idade de adolescência, você acha mesmo que você não vai carregar nenhuma sequela disso pra vida adulta? Você acha que quando você completar 19, 20 anos, você vai ser uma pessoa completamente nova, completamente certa de si, segura, confiante, que sabe quem é, sabe os limites? Você acha mesmo? Claro que não, você vai levar essa sequela pro resto da sua vida. Você sempre vai ficar pensando como poderia ter sido, ou quem você realmente é, porque na época de descobrir isso, você não descobriu. E repetindo mais uma vez, é normal você ter referência. Ah, não, mas agora, depois de tanto tempo usando esse tipo de roupa, eu entendi que eu não gosto de determinado tipo de roupa. Eu não gosto de determinado tipo de pessoa. Eu não me sinto bem em determinado tipo de lugar. Ponto. Assim que você vai se descobrindo. Não estou falando pra você meter a louca e falar assim, não, foda-se, tudo que eu construí até agora é lixo, eu vou criar tudo novo, agora pra frente vai ser sucesso, 2026 tá aí, foda-se. Pega um momento, fica quieta, para de mexer no celular, respira, fica quieta, pensa, fica quieta, não faça nada e medita. O que você gosta? Não é difícil. Você gosta de quê? Eu sei que você tem uma resposta. É simples. Essa é a solução. Medite. Fale. Quem é você? Quem é a Duda Zap? Aquela sua amiga. Você realmente gosta dela? Aquela professora. Você precisa mesmo tratar ela daquele jeito ou você só quer ser descolada? Medite. Fica quieta. Tira esses pensamentos que já estão te rodeando, esses pensamentos de quem você deveria ser e só pensa quem você é. Eu preciso disso, eu mereço isso, eu tô sendo sincera, eu tô fazendo o que eu acho certo ou eu tô fazendo qualquer porra, que eu tô tratando todo mundo igual merda. Tá aqui, ó, todas as respostas estão na sua cabeça, você acredita? Tudo que você precisa saber tá daqui, só você pensar. Esse foi o vídeo de hoje, na verdade foi só um conselho aí pros adolescentes, como deu pra perceber. Essa foi só o meu conselho, né? A vida é tua, você faz o que você quiser. Tô só aqui pra te aconselhar. Tchau.